Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 12 de março, ano 2022. Hoje é sábado. Hoje nós vamos falar sobre o abençoado reino teocrático de Jesus Cristo, ou seja, do milênio sabático. E nós vamos ler no Apocalipse capítulo 20, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então o que acontece aqui? Esse anjo prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas mãos ou nas suas testas, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que é então o milênio? O milênio, ele é o reino teocrático de Deus na terra, ou seja, a teocracia. Cracia significa governo, teo é Deus, ou seja, o próprio Deus, ele vai reinar na cidade de Jerusalém durante 1000 anos. O milênio, ele é o cumprimento, então, da doutrina heptamilenar, ou seja, é o sétimo dia. É o sétimo dia. O tempo do governo humano na Terra, é 6 dias divino, ou 6.000 anos, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O governo humano, ele vai terminar quando Jesus bater os seus pés ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Isso você pode conectar com Ezequiel 46. Quem vai a Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras, você vai ver ali uma porta dourada. Jesus entra naquela porta no final de 6.000 anos, ou 6 dias de trabalho. Ele entra pela porta dourada e ele inaugura o milênio sabático, ou seja, o sétimo dia. Sétimo dia. Interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia, ela é clara sobre isso. O Apocalipse capítulo 20 Jesus desce em Jerusalém com a sua igreja que ele arrebatou há 7 anos atrás, né? Jesus desce em Jerusalém com a igreja que ele arrebatou há 7 anos atrás. E então, no final de 6.000 anos, ele estabelece o milênio. Ele prende Satanás no final de 6.000 anos, desde a queda de Adão. Durante os 6 dias de trabalho, conforme está escrito em Ezequiel 46. O trabalho entrou no mundo através de Adão, da queda de Adão. Então, a partir da queda de Adão, conta-se 6.000 anos e Jesus Cristo volta em Jerusalém. E o interessante é que se você pegar a sua Bíblia e você abrir no Apocalipse, capítulo 20, e você ler com atenção e anotar, você vai ver o número 1000 no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Ou seja, o número 1000 aparece aqui no Apocalipse 6 vezes. Ou seja, 6.000 anos será o tempo de trabalho. 6.000 anos vai ser o tempo em que Satanás será preso. Satanás será preso no final de 6.000 anos de trabalho. Inicia-se então o sétimo milênio, o sétimo dia. O sétimo dia. Isso chama-se doutrina heptamilenar.
É a semana da criação. No milênio, então, só para esclarecer os irmãos, quem vai reinar no milênio? No milênio, não tem vaga para ímpios no milênio. No milênio não tem vaga para ímpios. Quando Jesus voltar em Jerusalém, todos os ímpios que estiverem ali todos os ímpios vivos que estiverem ali em Jerusalém vão ser mortos e vão ficar para ressuscitar no dia do juízo final, depois do milênio. Quem vai entrar no milênio? No milênio só vai entrar a igreja arrebatada, o remanescente judeu que vai se converter no final da tribulação, conforme está escrito em Apocalipse, né? E também Zacarias 12, versículo 10 e Apocalipse 1, versículo 7. Vou repetir, Zacarias 12, 10, Apocalipse 1, versículo 7. A primeira categoria de crentes que entram no milênio é a igreja arrebatada. A segunda categoria é os judeus convertidos ali no Armagedon. Um remanescente judeu que vai se converter ali no Armagedon. Esses vão reinar com Cristo no milênio. E a igreja da grande tribulação. A igreja que foi morta pelo anticristo durante a tribulação. Esta vai ressuscitar, conforme o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Esta igreja ressuscita, completando-se então a última fase da primeira ressurreição, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então os crentes da grande tribulação, que não aceitaram a besta, que resistiram ao sistema da besta, mas morreram degolados, isto aqui é o 6º selo, aliás, o 5º selo do Apocalipse 6, os crentes vão ser degolados, só que aí eles vão ser convidados a entrar no milênio, com corpos normais. Eles entram com corpos normais. Então no milênio, não entra ímpio. No milênio não tem vaga para ímpio no milênio. Esta aqui é a quarta fase da primeira ressurreição. Encerra-se a primeira ressurreição aqui na quarta fase. A primeira ressurreição era dividida em 4 fases, ou seja, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de todos os crentes que morreram em Cristo no dia do arrebatamento pré-tribulacionista, segunda fase. A terceira fase é a ressurreição das 2 testemunhas do Apocalipse 11. E a quarta fase, então, encerrando-se então a primeira ressurreição, os crentes que morreram durante a tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O milênio, ele é um reino de equidade. O milênio, ele é um reino de justiça. No milênio, não vai haver desigualdade social. A palavra equidade quer dizer tratamento igual para com todos. Eu fico por entender, meus irmãos, como que ainda tem crentes ainda que fica nessa brigaiada aí de direita e esquerda. Esquerda, direita, direita e esquerda. Essa brigaiada toda. Meu irmão, coloque na sua cabeça. O único governo que vai resolver os problemas do mundo chama-se o governo teocrático. O reino de teocracia, o governo de Deus na terra. Por que os governos humanos não resolvem os problemas do mundo? Nem a direita e nem a esquerda vai resolver. Por quê? Porque democracia chama-se demonicracia. Ou seja, cracia quer dizer governo. Demonicracia, ou seja, governos humanos regidos por demônios. É só você olhar a covardia que os políticos fazem com as pessoas. O salário deles, comparado ao nosso, é uma covardia muito grande. Então, meu irmão, para com essa bobagem. Para de ficar aí com essa brigaiada de política. Ah, eu sou direita. Ah, eu sou esquerda. E aí vira essa desavença toda. Meu irmão, a política,
ela é regida pela demonicracia. O governo humano chama-se demonicracia. Agora, o único governo que vai resolver os problemas do mundo é a teocracia. Teo é Deus. Cracia é governo. Governo de Deus na terra. Onde não haverá injustiça social, porque o próprio Jesus vai estar reinando e governando com equidade. Essa palavra equidade quer dizer tratamento igual para com todos. No milênio não haverá desigualdade social. No milênio, Satanás vai estar preso por 1000 anos. O causador de todas as misérias e todas as desgraças no mundo vai estar preso por 1000 anos. E o livro de Isaías capítulo 11, ele fala sobre o milênio também. E eu quero deixar aqui com os irmãos, eu acho essa mensagem muito interessante. Isaías capítulo 11 fala sobre o reino teocrático aqui, o reino do Messias. Cristo reinará. O reino davídico, caráter e extensão do reino. Isaías 11 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-ão no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas ele julgará com justiça. Será um reinado justo. Julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos. Ou seja, tratamento igual para com todos. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está falando, quando Jesus volta em Jerusalém, ele mata o anticristo e o falso profeta. São os primeiros habitantes que vão habitar no lago de fogo. Isso vai ser no final de 6.000 anos, conforme está escrito em Ezequiel 46 e Apocalipse 20. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Será um reino maravilhoso. Olha aqui o versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha que coisa linda. É a restauração do Jardim do Éden. Volta. O milênio, na verdade, é o Jardim do Éden restaurado. Que coisa linda. A vaca e a ursa passarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. O leão vai comer palha junto com o boi. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa mais linda. O reino teocrático de Jesus Cristo na terra. Não haverá injustiça, não haverá covardia, não haverá essas coisas mais. Porque será o reino de Deus na terra e não o reino da demonicracia. Não é o reino de direita e nem esquerda. Direita e esquerda é demonicacia. O reino teocrático é o reino de Deus na terra. Existe uma corrente escatológica. É brincadeira isso. Eles falam que nós já estamos no milênio, né? Inclusive nós temos um pastor famoso aí na internet, né? Não vou falar o nome dele aqui por questão de ética, mas ele diz que nós já estamos no milênio. Meu irmão, é facinho demais de você saber que nós estamos no milênio. Você vai no zoológico, vai lá até a jaula do leão, leva, em uma mão você leva um pouco de palha, e na outra mão você leva um pedaço de carne e oferece ao leão. Se o leão bocar na mão onde está a palha, nós estamos no milênio. Mas com certeza ele vai bocar na carne. Tem uma outra também. Se você pegar um leão e jogar... aliás, você pegar uma vaca e colocar junto com o leão numa jaula. Se o leão não comer a vaca, aí nós estamos no milênio. Porque aqui a Bíblia está dizendo que o leão comerá palha como boi.
Vão estar juntos ali no milênio. O leão vai comer palha junto com o boi, vai se tornar herbívoro. Isso era lá no Jardim do Éden, antes da queda. Os animais eram herbívoros. Mas o pecado afetou até o mundo animal. Brincará a criança de peito sob a toca da serpente, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Então é fácil de você saber se está no milênio. É fácil. Igual eu disse, esse passo famoso diz que nós já estamos no milênio. É só você pegar numa cascavel. Se essa cascavel não te atacar, ou a urutu cruzeiro não te atacar, aí nós estamos no milênio. Porque aqui está dizendo, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Jesus, ele vai estar reinando ali em Jerusalém. Vai ser um reino abençoado, meus irmãos. Então os irmãos não se preocupem com esse negócio de sábado, por exemplo. Quem não guarda o sábado, está errado. Quem não guarda o sábado, vai aceitar a marca da besta. Meu irmão, eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o arrebatamento pré-tribulacionista. A guarda do sábado, ela é nada mais, nada menos do que uma tipologia do milênio. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses que é uma sombra das coisas futuras. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque essa guarda do sábado é coisa lá da lei de Moisés. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Nós não estamos vivendo mais a lei. A guarda do sábado, ela foi instituída para o povo de Israel, o povo judeu. Nós não somos o povo de Israel, nós não somos judeu, nós somos gentil. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo vai deixar isso claro aqui para nós. Olha aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se... Aliás, voltando mais, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Por quê? O que Paulo está dizendo no versículo 17? São sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, a guarda do sábado no Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que uma sombra do milênio. O sábado é o 7º dia. 7 dias são 7.000 anos. Então o homem, Deus determinou para o homem viver na terra 6 dias divinos, ou seja, 6.000 anos, e vai haver um sábado de descanso, um milênio sabático. É uma promessa de Deus ao povo de Israel, o milênio. Mas nós, a igreja também, iremos reinar com Cristo. Paulo fala isso, que se nós sofrermos com Cristo, com Ele, nós vamos reinar também. Vamos reinar também. Então a doutrina heptamilenar é isso. Se você pegar o Gênesis capítulo 6, versículo 3, o que está dizendo lá, meu irmão? Os seus dias não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, a profecia, ela tem um duplo cumprimento. Primeiro, cumpriu nos dias de Noé, 120 anos. Noé gastou ali para fazer aquela arca. O povo não deu ouvido à pregação de Noé. Quando a Bíblia diz também assim, porém serão 120 anos, também é no sentido profético. Os dias do homem na terra, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, os dias do governo humano na terra seriam 120 jubileus. É simples de você fazer essa conta. Cada jubileu são 50 anos. 120 vezes 50, 6.000 anos. Vai bater exatamente com Apocalipse capítulo 20, onde nós encontramos a palavra 1000 6 vezes, do versículo 2 ao versículo 7. No original hebraico, meus irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui que eu vou passar para vocês.
Isaías 46, versículo 9 diz assim, que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Já no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no original hebraico, você não vai encontrar isso em Bíblia, em português. Mas você pode perguntar para um professor de hebraico que ele vai confirmar para você. Eu já perguntei isso para um professor de hebraico. No original hebraico, o Gênesis 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que cada letra no hebraico ela tem um valor numérico. E a letra Aleph, no primeiro versículo de Gênesis, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela corresponde ao número 1000. E já no Gênesis 1, versículo 1, aparece a letra Aleph 6 vezes. Ou seja, Isaías 46, versículo 9, eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então, já no primeiro versículo de Gênesis, Deus determinou que o tempo do homem na terra seria de 6.000 anos, ou 6 dias divinos. Então Deus, na sua misericórdia, na sua infinita graça, ele sabendo que muitos de nós não teríamos acesso ao hebraico, o que ele faz? Ele coloca abertamente no Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 ao 7, aparece a palavra 1000 6 vezes. Deus está dizendo o seguinte: o tempo do homem na terra será de 6.000 anos. Satanás, o inimigo das nossas almas, será preso no final de 6.000 anos de trabalho. Ele será preso para iniciar-se o reino teocrático. O milênio será então um reino de paz, um reino de equidade, um reino maravilhoso. Eu espero ter ajudado os irmãos que me pediram aí no canal. Me parece que a irmã Ivone me pediu aí no canal para a gente falar sobre o milênio. Mas se você quiser um estudo mais detalhado, irmã Ivone, sobre o milênio, você entra no canal do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele tem um seminário de escatologia totalmente de graça no seu canal. E lá ele vai dar um estudo detalhado para vocês sobre o milênio, que será um reino abençoado de Jesus Cristo na face da terra. Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham todos um ótimo sábado na presença do nosso Pai Celestial. Amém.